Bom dia, professor. Bom dia, turma. Hoje eu e minha equipe, composta por mim, por Isabelle Guimarães e por Vitória Ellen, vamos falar sobre o estabelecimento empresarial virtual, que é um dos temas mais importantes e debatidos no direito empresarial moderno. Para começar falando sobre o assunto, é importante mencionar o impacto das transformações tecnológicas, em especial a criação da internet, que, de acordo com o professor Marlon Tomazetti, é o suporte do estabelecimento empresarial virtual. Então não existe falar de estabelecimento empresarial virtual sem falar de internet. Antes de falar do estabelecimento virtual propriamente dito, é necessário trazer, discutir, explorar, esclarecer qual é o conceito e qual a natureza jurídica do estabelecimento empresarial. Nesse sentido, o nosso Código Civil de 2002, no seu artigo 1142, define o estabelecimento empresarial virtual como complexo de bens organizados pelo empresário ou pela sociedade empresária para o exercício da atividade empresarial. Então, exposto esse conceito, passa-se a discutir qual seria a qualificação jurídica mais adequada dada ao estabelecimento empresarial, dada a esse instituto. E o professor Marlon Tomazetti entende que a melhor qualificação jurídica é a de universalidade de fato. A universalidade de fato, ela diz respeito a um conjunto de bens singulares que são considerados coletivamente em função de sua destinação unitária. Essa destinação unitária que é dada a eles ocorre pela vontade das partes. Então, o que caracteriza a universalidade de fato é justamente a sua reunião pela vontade das pessoas. Nesse caso, no caso do estabelecimento, o empresário ou a sociedade empresária. No entanto, é importante distinguir estabelecimento de patrimônio. Em que pese o estabelecimento ele seja composto de bens, não se pode associar imediatamente o estabelecimento empresarial a patrimônio, porque o empresário ele pode muito bem locar determinados bens que vão ser utilizados para o exercício da atividade empresarial, entretanto eles não integram o seu patrimônio. É necessário que, para que seja ele um elemento do estabelecimento, que ele apenas detenha um título jurídico e autorize o seu uso. Então, não se confunde patrimônio nem estabelecimento, né? São coisas distintas. Além disso, outro aspecto importante a se tratar é a questão dos elementos do estabelecimento. E o professor Marlon Tomazetti entende que elemento do estabelecimento é todo objeto de direito que é utilizado para o exercício da atividade empresarial, para viabilizar o exercício da atividade empresarial. Os elementos do estabelecimento, eles se dividem em corpóreos ou materiais e incorpóreos. Então, como exemplo de corpóreos, a gente tem os imóveis, as mercadorias, os equipamentos. Como incorpóreos, a gente tem um ponto empresarial, nome empresarial, a gente tem a marca, a gente tem o nome de domínio. O nome de domínio, que é um bem, e ele surge ali no contexto do estabelecimento empresarial virtual. Há outros elementos, entretanto, que por não serem objetos de direito, e aí eu não posso nem chamar de elemento, né? Na verdade eles são fatores, são aspectos, né, que são relevantes para a atividade empresarial, entretanto eles não se enquadram como elementos porque não são objetos de direito. E aí, como exemplo, eu tenho o trabalho, a clientela e o aviamento. Esse que não é tão fácil assim de se depreender o que significa, mas diz respeito à capacidade da empresa de produzir lucro. Eu poderia tratar aqui de cada um, mas temos pouco tempo, então não dá para tratar ponto a ponto, de maneira aprofundada esse assunto, mas tudo foi devidamente abordado no nosso artigo. Por fim, a gente fala da digitalização da atividade empresarial, ou seja, estabelecimento empresarial. Se divide estabelecimento virtual, estabelecimento empresarial virtual originário e derivado. Originário é aquele que já surge na internet, é aquela empresa que já começa a operar, começa a funcionar na internet. Não há uma estrutura física existente, que é o que acontece com o derivado. Há uma estrutura existente, e aí a gente chama esse estabelecimento que não é virtual, normalmente de tradicional, a doutrina se refere muito a ele nesse sentido. Ele passa a atuar, às vezes ele migra ou ele continua no estabelecimento tradicional, tendo o estabelecimento ali tradicional, mas ele passa a estar presente também na internet, adere à internet, passa a exercer suas atividades ali também, aumentando, né, as suas possibilidades lucrativas. Em relação ao estabelecimento empresarial virtual, é importante, prescindível falar desmaterialização do estabelecimento. A desmaterialização do estabelecimento diz respeito à predominância de bens corpóreos na constituição do estabelecimento. Isso acontece, obviamente, numa predominância dos bens incorpóreos no contexto do estabelecimento empresarial virtual, que vai ter ali como bens o site, vai ter como bem o nome de domínio, e uma série de outros bens, uma série de outros elementos que são utilizados para o exercício da atividade empresarial. Então, quando eles passam a preponderar, né, passam a ser predominantes esses bens incorpóreos, tem-se ali o que a gente pode dizer de desmaterialização, que é algo progressivo, né? Desmaterializar não é acabou, né, os elementos corpóreos, mas há uma predominância, uma diminuição da materialidade do estabelecimento. E por fim, por óbvio, a principal vantagem do estabelecimento empresarial virtual é a redução de custos, né, porque você não tem que
lidar ali com imóvel, você não tem que lidar com custos operacionais que você daria com o estabelecimento empresarial tradicional. E, por fim, um maior alcance dada a eliminação, a diminuição das barreiras geográficas. Olá, colegas. Olá, professor. Meu nome é Vitória, vou dar continuidade à apresentação. Eu vou falar acerca dos novos modelos de negócio. Então, a internet ela permitiu, né, que os empresários eles pudessem ampliar seus modelos de negócio. Então, algumas modalidades elas são totalmente novas e elas não poderiam existir fora do ambiente virtual, enquanto que outras modalidades elas são adaptações de modelos tradicionais ali para o meio digital. Nós temos como exemplo o e-commerce e o marketplace. O e-commerce nada mais é do que uma loja virtual em que a empresa ela vende seus próprios serviços e produtos, como Ferreira Costa, Riachuelo, enquanto que o marketplace é uma plataforma mediada e gerenciada por um grupo onde você tem diversos lojistas eles vão poder cadastrar e vão poder vender ali. Então a empresa ela atua mais como uma mediadora, né? Recebe a comissão e como uma prestação de serviço mesmo. Como, por exemplo, a Amazon, o Mercado Livre, Shopee. Nós temos também a SaaS, Software as Service, ou Software como Serviço, fazendo uma tradução. A SaaS ela tem um modelo de entrega de software em que os clientes eles não vão pagar pela propriedade, eles vão pagar pelo uso. Então, e aí cabe a essa fornecedora ela manter o suporte e também a manutenção. Exemplo, Adobe, Zoom, Google Meet. Estrutura e os elementos jurídico-tecnológicos do estabelecimento digital. Nós vamos ter a tecnologia blockchain. O que é essa tecnologia? Ela é uma alternativa ao modelo tradicional de armazenamento de dados e de operações digitais. Por quê? Aqui você não depende de uma organização central ou hierárquica. E os integrantes eles vão ter responsabilidades e vão ter também capacidades equivalentes. Os dados eles vão estar armazenados em blocos encadeados, por isso o nome blockchain, que é cadeia de blocos. Então os blocos eles vão ser anexados de forma cronológica, as informações compartilhadas com validação via assinatura criptografada. E os participantes eles vão acompanhar a execução dos termos, mesmo que em anonimato. Um exemplo, o Bitcoin, que é uma moeda criptografada, que surgiu em 2008 e até hoje ela é utilizada, né? Além disso, nós temos também as características da blockchain. A descentralização, então os dados eles não vão ficar em servidores específicos. Nós temos a imutabilidade. Por quê? Porque para você modificar um bloco, seria preciso alterar todos os seguintes. E o consenso, que ele é fundamental para a validação das transações. Então ele é muito importante porque com a utilização do blockchain, você acaba que o empresário não vai precisar ter que lidar com instituições que muitas vezes são muito burocráticas, lentas. Então acaba muitas vezes sendo menos custoso. Nós temos o uso do Pix como meio de pagamento digital. O Pix ele foi criado pelo Banco Central do Brasil. A serventia do Pix é o quê? Ele vai para transferência de recursos rapidamente entre contas. Para isso a pessoa precisa ter uma conta corrente, uma conta poupança ou um pagamento pré-pago. Ele está baseado a base normativa dele é a resolução do Banco Central do Brasil, número 1 de 2020, mas que ao longo dos anos tem sido alterada, né? Hoje já tem a resolução número 506 de 2005, que é a mais recente, né? Que serviu justamente para trazer ali mais segurança jurídica. O Pix ele tem várias vantagens. Por quê? Porque ele está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele traz uma padronização também das transações. Então ele elimina aquela multiplicidade de meios, de DEC, DOC, boletos, reduz custos para os empresários. Por quê? Porque com isso os empresários eles não vão ficar tão reféns com questão de gastos de máquina de cartão, custos também elevados por conta de contas bancárias. Em relação ao registro mercantil digital. O registro público de empresas mercantis ele é fundamental para o início das atividades. Para que isso? A finalidade é a publicidade, a autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. São 3 marcos. Os atos de registro são matrícula, arquivamento e autentificação de documentos. Com isso, com a pandemia, veio uma necessidade de você tornar esse processo de poder ser feito de forma digital. E aí veio a instrução normativa número 81 do DREI, que vai flexibilizar, né, também a questão da definição do nome empresarial e autorizar a realização do registro de forma digital.
Para isso, as juntas comerciais elas podem optar, né, por adotar esse sistema e com isso elas precisam, né, fazer essa integração entre o sistema presencial, o digital, tem que dar publicidade com 90 dias de antecedência e também fazer uma notificação formal ao DREI com a assinatura do presidente. As consequências para as empresas é o quê? É uma modernização, redução da burocracia e também uma facilitação da formalização. Em relação à regulação das atividades empresariais digitais, nós vamos ter o Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet foi uma lei que houve um amplo debate público, que começou ali na primeira década dos anos 2000, né? Então, assim, foi uma construção coletiva e que tinha como objetivo o quê? Criar um ambiente online seguro e transparente, né? Uma proteção dos direitos dos usuários, né? Estabelecimento de princípios norteadores, trazer uma liberdade de expressão, privacidade, neutralidade de rede, responsabilidade também dos provedores, né? Ela foi aprovada em março de 2014 e sancionada em abril de 2014. Ela foi muito importante para o empreendedorismo digital. Por quê? Porque trouxe um ambiente regulatório claro e previsível, estimula também o surgimento de novos serviços, de novos aplicativos, fornece ali regras claras, né, para armazenamento e também compartilhamento de dados pessoais, aumenta a confiança dos usuários, porque os usuários se sentem em um ambiente seguro, em que eles podem ali, né, comprar o que eles quiserem, eles se sentem mais confortáveis. Nós temos também a LGPD. A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela foi muito importante porque para proteger os dados dos consumidores, dos usuários, né? Mudou a relação entre as empresas, consumidores e o mercado digital. Ela estabelece normas ali sobre a coleta, sobre o armazenamento de informações também. Ela exige o quê? Uma segurança e uma privacidade no tratamento dos dados pessoais. Só que é importante ressaltar que, em relação às empresas, elas enfrentam um certo desafio. Por quê? Porque precisam se adaptar a essas mudanças, né? Então elas precisam investir em segurança cibernética para fazer o quê? Fazer essa prevenção de possíveis vazamentos, ataques, treinar os colaboradores, mas a LGPD também trouxe impactos positivos, porque reforça a confiança dos consumidores de pensar que suas informações estão sendo tratadas de forma responsável, né? Então facilita essa relação ali entre consumidor e o empresário. Então a LGPD ela foi muito importante para ambos os lados. Dando continuidade à fala dos colegas, é importante compreender como se deu a transição do modelo físico tradicional para o digital. Segundo o professor André Santa Cruz, essa transição foi marcada pela instrumentalização, ou seja, a oferta e a formalização das transações comerciais passaram a ocorrer por meio da internet, pela transmissão e receptação de dados. Assim, as manifestações de vontade são mediadas digitalmente, pois os contratos passaram a ser celebrados e assinados eletronicamente. Além disso, paulatinamente, o comércio migrou para o ambiente online, de modo que houve a potencialização do alcance. A conectividade ampliou o número de consumidores e usuários, eliminando barreiras geográficas antes impostas ao comércio físico. Nesse cenário, desafios regulatórios se impõem com a migração para o digital. Inicialmente, a Constituição Federal, especificamente no artigo 170, inciso 4, estabelece a livre concorrência e a livre iniciativa como pilares da ordem econômica. Aplicados ao ambiente digital, esses princípios enfrentam tensionamentos, especialmente devido à necessidade constante de modernização. Assim, a Lei da Propriedade Industrial já tipificava os crimes de concorrência desleal, coibindo práticas fraudulentas que visavam a obtenção de vantagens indevidas. Em sentido similar, o Código Civil introduz a cláusula de não concorrência, prevendo a vedação ao antigo dono do estabelecimento a compor concorrência ao novo proprietário em um prazo de 5 anos. Sob essa ótica, o Estado brasileiro impõe mecanismos que vedam a utilização de práticas incompatíveis com a principiologia que rege o liberalismo constitucionalizado. No entanto, se tornou tarefa da jurisprudência e da doutrina o preenchimento de lacunas. Um exemplo é o recurso especial 1.203.109 de Minas Gerais, no qual o STJ estabeleceu que cláusulas de não concorrências só podem produzir efeitos se limitados no tempo e no espaço geográfico. Ademais, a propriedade intelectual está sujeita ao critério de anterioridade de registro no Instituto Nacional e INPI, fundamental para identificar a quem pertence uma marca, por exemplo, um elemento que está em constante disputa mercadológica concorrencial. Quanto ao estabelecimento empresarial digital, temos a transposição dessa disputa para o mercado de links patrocinados. O STJ, em 2024, analisou se há caracterização de concorrência desleal na comercialização de palavra-chave idêntica à marca da empresa concorrente, no caso de publicidade paga, ou seja, na forma de anúncios do Google. De acordo com a decisão, essa prática gera desvio de clientela,
porque promove a confusão do consumidor e caracteriza a concorrência parasitária. Para configurar a concorrência desleal, 3 critérios devem coexistir no ambiente online. Primeiro, a palavra-chave corresponder à marca já registrada. Segundo, ambas as empresas precisam atuar no mesmo ramo. E terceiro, o uso da palavra-chave precisa ser capaz de comprometer a capacidade de identificação da marca. Nesse ponto da modernização conceitual, defendo a necessidade de modernização conceitual dos elementos que compõem o estabelecimento empresarial. Segundo o jurista André Santa Cruz, o estabelecimento não se limita a bens corpóreos, pois os bens imateriais, especialmente considerada a versão digital, são essenciais. Nesse contexto, os aviamentos, tradicionalmente entendidos como atributos que permitem um negócio a gerar lucros, também devem ser revisitados para abarcar esses elementos imateriais. Ademais, a própria clientela deve ser inserida na valoração dos aviamentos, tendo em vista que ela representa o público que mantém relações continuadas com o estabelecimento a partir da fidelização. E a modernização desses conceitos implica na transformação do ponto empresarial virtual, que já é entendido doutrinariamente como um ambiente eletrônico em que ocorre o contato do consumidor com o proprietário, como em um site ou aplicativo, pois a inclusão de novos elementos, até mesmo na inserção de uma outra modalidade de pagamento em um website, incide na valoração do negócio. Bom, seguindo com a exposição, temos os cookies, definidos pelo procurador Guilherme Martins como programas de dados usados para coletar o histórico de navegação e as informações de consumo. Dessa coleta derivam os chamados ativos digitais. A Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, estabelece que dados pessoais são elementos de expressão da personalidade e tornam-se ativos quando assumem valor econômico. Esses dados classificam-se como sensíveis quando abordam a convicção religiosa, tratam de biometria ou de saúde e, por isso, exigem maior rigor no tratamento. Em termos jurisprudenciais, tanto o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro quanto o Tribunal de Justiça de Pernambuco decidiram que não há presunção de danos morais no vazamento de dados comuns, somente no caso de dados sensíveis. Por fim, a segurança cibernética exige que controladores e operadores adotem medidas técnicas e administrativas para evitar perda, alteração e compartilhamento indevido de dados. Encerrando nossa apresentação, observamos que o estabelecimento empresarial digital não rompe com a concepção tradicional, mas a moderniza, acompanhando a constante inovação das tecnologias, ao passo que não as limita conceitualmente. Os elementos previstos nos artigos 90 e 1142 do Código Civil continuam válidos, mas passam a abranger novas manifestações na sua pluralidade de formas, por exemplo, quanto à tecnologia blockchain e os marketplaces. A doutrina e a jurisprudência desempenham um papel crucial na tentativa de solucionar lacunas, sobretudo quando o Marco Civil da Internet e a LGPD, embora essenciais, sozinhos não dão conta de todas as complexidades do ambiente digital. O cenário aponta para um modelo híbrido, em que o físico e o digital podem conviver, dando margem para a ampliação da clientela, o fortalecimento das marcas e o aumento da eficiência econômica dos empreendimentos. Assim, os estabelecimentos empresariais digitais surgem como uma alternativa eficiente e lucrativa, especialmente diante da capacidade ampliada de alcance e da forte presença online como elemento estratégico. Muito obrigada